O nosso entrevistado de hoje do programa Personalidade é o deputado estadual Ricardo Arruda. Tenho uma honra de recebê-lo aqui no estúdio. Ricardo, prazer tê-lo aqui no nosso programa. É uma satisfação muito grande, a honra é minha estar aqui participando do programa Personalidades. Obrigado. Ricardo, você é da região de Grajaú, né? Da cidade de Grajaú, né? De família de políticos, né? Foi secretário em Grajaú, né? Da prefeitura, e de lá saiu para ser deputado. E hoje o que eu ouço falar de você são só coisas boas, né? Ricardo Arruda, o jovem, chegou e é um deputado, um dos mais atuantes na Assembleia Legislativa do Maranhão. Já dá para fazer um balanço desse teu trabalho à frente lá na Assembleia Legislativa do Maranhão? Wagner, bondade tua, a princípio, me colocar entre os mais atuantes, mas, assim, tem sido uma experiência muito boa para mim, estar no Legislativo Estadual, né? Tenho aprendido muito naquela casa, ao longo desse ano e pouco em que estou lá. E eu tenho tido a oportunidade de aprender muito com os colegas, tanto os mais experientes, que estão há mais tempo na casa, quanto aos outros novatos também que chegaram junto comigo. Então tem sido um período de muito aprendizado. E tem sido um período também que nós temos trazido algumas discussões importantes para a casa, muitas temáticas relacionadas à minha região. Como você falou, eu sou de Grajaú, ali da região centro-sul do estado. Para quem não conhece Grajaú, Grajaú fica a 560 quilômetros de São Luís, ali na região centro-sul, aquela região de Grajaú, Barra do Corda, Sim, Porto região Franco. Muito importante do Exato. estado, né? Então, a gente tem conseguido trazer muitas pautas importantes que dizem respeito àquela nossa região, né? Buscando construir esse mandato participativo, municipalista, voltado para as demandas da região, sem esquecer também as demais regiões que eu fui votado. Graças a Deus eu tive uma votação que foi distribuída pelo Estado, teve outras regiões que votaram em mim também. Havia a região do Baixo Parnaíba, a região de Chapadinha, de São Benedito do Rio Preto, Tutóia. Então, a gente vem procurado manter esse diálogo com as bases, os segmentos que confiaram a nós o mandato, e procurando trazer essas demandas, porque o deputado termina sendo um porta-voz, né? Sim, eu sempre falo aqui, eu digo o seguinte: o Maranhão é um estado muito rico. Para mim, o Maranhão, se fosse um país, seria um dos países mais ricos do mundo, tá? Nós temos tudo nesse país, nesse estado, né? Eu trato como país, né? Mas nós temos tudo nesse estado. Nós temos ouro, nós temos gás natural, nós geramos energia, nós temos água em abundância, nós temos um turismo fantástico aqui, que pode aumentar e melhorar muito mais. Eu digo que se a gente conseguir transformar esse turismo como deveria ser, a gente consegue chegar a ser, digamos assim, uma Paris, né? Porque a gente podia viver muito mais desse turismo. Em todas as regiões, não só em São Luís, não só na região metropolitana, em todo o estado. Temos aí a região dos Lençóis, né, que é fantástico. Então. E como você fala que foi votado em toda essa região, eu falo, poxa, tem que tratar de todos esses assuntos, né, Ricardo? Sim. Ricardo, você chegou numa assembleia que hoje, que eu acho bacana, que eu acho que você foi privilegiado, porque tem também lá, se não me engano, 12 mulheres hoje parlamentares, né? Isso parece que dá digamos assim, você é jovem, veio para a Assembleia, já veio para oxigenar a Assembleia. Mas com as mulheres parece que oxigenou mais ainda, né? Você tem essa percepção também? Para mim é uma legislatura histórica, né? Na verdade, é a primeira vez que o parlamento tem 12 mulheres. É verdade. E que uma dessas mulheres é a presidente da casa. Então, e ativa, né? E ativa, extremamente ativa. Impressionante. O presidente Iracema surpreendeu a todos. Verdade. Deputado de primeiro mandato, mas que já vinha de uma experiência política anterior, foi vereadora de Urbano Santos, foi prefeito de Urbano Santos por 2 oportunidades, então já tinha uma bagagem política. Verdade. E tem surpreendido a todos pela capacidade que ela tem de diálogo, a capacidade de conciliação. A Assembleia, você sabe disso, é uma casa plural, uma casa que comporta todos os segmentos ideológicos, vários 42 pensamentos diferentes. 42 pensamentos diferentes, e a presidente Iracema ela tem conseguido conduzir isso com muita leveza e muita competência. Tanto é que ela já foi reeleita para o segundo biênio, né? Então, isso reflete é ótimo, dessa capacidade que ela tem demonstrado de agregar a casa, fortalecer a casa também, buscar o fortalecimento do legislativo, buscando construir uma interlocução com o executivo estadual, sempre representando o parlamento, levando as demandas do parlamento. Então, a presidente Iracema tem conseguido construir isso, e eu fico muito orgulhoso de ter entrado na Assembleia em um momento tão especial, em que a Assembleia tem a maior bancada feminina da história e que tem também a primeira mulher a presidir a casa. Maravilha. Ricardo, já dá de fato para fazer um balanço mesmo aí do teu trabalho nesse um ano, menos de um ano e meio, né?
ainda como deputado estadual, você que vem do município, né, até pequeno, né, para o tamanho do estado, se você colocar, dá para fazer um balanço? Já percebo aqui, ver aqui que você já fez muita coisa aqui. Não sei se dá para pontuar números, né, mas já fez bastante coisa. Aliás, eu vejo você em tudo que é local. Vai ter um evento, está lá o Ricardo Arruda. Eu falo, Ricardo, atua em todos os setores. Assim, Wagner, como eu falei, tem sido um período de muito aprendizado para mim, esse 1 ano e pouco que eu estou na Assembleia. E eu tenho procurado nesse período trazer alguns temas que eu considero relevantes. Como você falou, eu vivo da região centro-sul do Maranhão. Sim. Nós temos uma população indígena muito expressiva. Para que você tenha uma ideia, e o telespectador também, o Maranhão tem 57 mil indígenas, em torno de 57 mil indígenas. É uma população equivalente, por exemplo, à cidade de Presidente Dutra. Então, quer dizer, é um contingente populacional muito grande. Inclusive, a primeira pauta que eu trouxe para a Assembleia foi sobre essa discussão com relação à temática dos povos indígenas. Sim. Porque a gente percebe, principalmente aqui na parte norte do estado, um distanciamento muito grande. Muito grande, muito grande. E que a gente não sabe o que acontece por lá. Exato, e que gera até um certo desconhecimento com relação à temática indígena. E outra coisa que a gente percebe também é que às vezes se formam visões estereotipadas com relação aos indígenas. Pré-julgamentos, às vezes até conhecimento, né? Exatamente, às vezes até, quer dizer, a falta de conhecer a realidade do indígena leva a essas interpretações. A gente observa basicamente duas linhas de pensamento, ambas equivocadas com relação aos povos indígenas. Sim. Uma é que os indígenas vivem de forma isolada. Muita gente ainda acha que o indígena caça de arco e flecha, vive em seus territórios isolados. A gente tem povos isolados no Maranhão, sim. Por exemplo, os Araguajás, eles são tribos nômades que vivem isolados do território, né? Exatamente, e porque eles têm essa característica de estar sempre em movimento, eles não têm um ponto fixo de onde eles fiquem situados, então eles têm essa característica, então por isso gera o isolamento. Mas, via de regra, os indígenas interagem muito com o que está fora dos territórios indígenas. Então, esse conceito de isolamento, e que leva também a um distanciamento com relação à política pública, sim, ele é equivocado. Assim como é equivocado também o pensamento de que o indígena é indolente, é ocioso, é um fardo que a sociedade carrega, quer dizer, nada disso. As duas visões são equivocadas. O indígena não é isolado e também não é alguém que não queira ter um papel produtivo, não queira desenvolver alguma atividade dentro das peculiaridades culturais deles, mas então são duas visões equivocadas e a gente tentou trazer para a Assembleia, inclusive isso foi tema do meu primeiro pronunciamento na Casa, na primeira sessão ordinária do ano passado, 2023, eu levei essa temática, eu trouxe representações indígenas de várias etnias para trazer e, graças a Deus, foi uma temática que os colegas deputados abraçaram muito bem. Então a gente conseguiu trazer isso para casa e envolver os colegas e trazer até para a própria imprensa do Maranhão, que às vezes tinha um certo distanciamento. Não conhece, conhecer, né? Um pouco melhor. Eu, por exemplo, tenho um pouco conhecimento, né, de fato, do que acontece, né, nas regiões que tem mais, né, hoje não se chama nem mais povos indígenas, são povos originários. Povos originários. Tem essa mudança de nomenclatura, né? Mas assim, você colocou uma coisa importante, que a gente, né, na nossa conversa aqui nos bastidores, que a gente tem uma dívida, né? Talvez até de gratidão com esses povos, porque foi dali que surgiu tudo. A gente entrou, chegou aqui, eles já estavam aqui, né? E vivendo da sua cultura de subsistência, né? E a gente tem, de certa forma, essa dívida, né? O Brasil, o Maranhão, era um deles. Quando chegou aqui os brancos, né? Os negros, né? Já existiam os índios, né? É isso? Na verdade, quer dizer, eu vejo uma dívida histórica muito grande, justamente esse distanciamento que se levou aos indígenas. E existe hoje uma carência muito grande de políticas públicas. Uma carência muito grande. Isso não é apenas estadual, né? É nacional. É nacional, quer dizer, vê, por exemplo, aquela tragédia humanitária dos Yanomamis. Quer dizer, aquilo talvez seja a face mais gritante da ausência de políticas públicas com relação aos indígenas. Porque o que acontece? Os indígenas, até por conta da própria origem cultural deles, eles são extrativistas. Sim. Culturalmente, eles são extrativistas. E viviam do território. Só que o que acontece? Começou a haver uma pressão muito grande sobre esse território, principalmente as bordas do território. Invasões de madeireiros, invasões de grileiros, enfim, quer dizer, e aqueles recursos naturais de que eles dispunham, caça, pesca, espécies vegetais, que eles utilizavam de forma extrativista. Sim. Esses recursos começaram a se exaurir e não se foi colocado nada no lugar. Ou seja, eles não têm mais a abundância que eles tinham anteriormente nos territórios, até porque os territórios estão pressionados pelo que acontece no entorno, e aí
esses recursos naturais estão se exaurindo e não foi colocado nada no lugar. E vem a invasão do povo branco, né, e leva as Principalmente doenças. madeireiros, trazendo doenças, entendeu? Inclusive, durante a pandemia, foi bem interessante isso, porque, e aí a gente vê, quer dizer, às vezes a pessoa pensa que o indígena, ele culturalmente, intelectualmente, seria inferior, mas uma coisa que eu percebi na minha região, e eu era secretário municipal na minha cidade de Grajaú, secretário de administração, que onde a gente teve muito mais facilidade para criar condições de isolamento com relação à Covid foi justamente nos territórios indígenas. Que a gente não precisou Eles de tanta... podem não ter instrução, eles não têm instrução, mas tem o conhecimento, exatamente. E tem o conhecimento tradicional deles que levou eles a perceberem a gravidade do momento. Enquanto a gente estava tendo que conscientizar as pessoas para evitar o contato social, para evitar sair de casa, evitar aglomeração, os indígenas, naturalmente, eles já criaram barreiras. São mais conscientes. Eles já criaram barreiras, quer dizer, eles perceberam a gravidade naquele momento, a fragilidade deles, que eles são muito mais suscetíveis às doenças provenientes dos não indígenas, então eles mesmo fizeram esse isolamento. Então, quer dizer, você vê o quanto que eles têm essa noção e o quanto eles têm essa sintonia com o meio ambiente. Quer dizer, eles perceberam essa dificuldade e criaram, de fato, o isolamento, e a gente, lá na administração municipal, procurou dar o suporte necessário. Quer dizer, os indígenas que foram acometidos da Covid, foi uma minoria na população, justamente por conta desse cuidado que eles tiveram, entendeu? Dar atendimento, promover o isolamento para evitar a contaminação do restante da comunidade, mas enfim, para você ver que esses conceitos que existem, entendeu? Com relação são equivocados mesmo. São totalmente equivocados, entendeu? E o que eu percebo nos indígenas é justamente isso, quer dizer, uma ausência muito grande de políticas públicas. Na área de educação, na área de saúde, entendeu? Na área de até geração de renda também, como eu falei, eles não são isolados. Hoje eles têm uma interação direta com a cidade. Por exemplo, os indígenas de Grajaú têm uma interação direta com a cidade de Grajaú. Os de Barra do Corda da mesma forma, os de Amarante, de Monte das Altas. Eu acho que também depende do prefeito local. O prefeito local tem que fazer essa interação, né? Aproveitar para fazer essa interação. Dizer, olha, gente, todo mundo é irmão, né? Claro. É a mesma raça, não existe negócio de... porque às vezes as pessoas dizem assim, olha, o indígena é um jeito, o negro, o preto, não sei nem como chama hoje, que ficou nomenclaturas mudadas demais, mas são todos nós, se cortar, sai o sangue vermelho do mesmo jeito, gente. Não é? É tudo igual, é tudo ser humano. Não, né? Se a gente for avaliar o processo de miscigenação do país, todos, se for observar, todos têm, quer dizer, tem raízes, tem misturas. Raízes africanas, raízes europeias, raízes indígenas, quer dizer, não existe essa questão. Quer dizer, uma mistura muito grande. Exatamente, e o que é muito bom para o país. Claro. Gente, estou conversando aqui com o Ricardo Arruda, deputado estadual pelo Maranhão, né? Está no seu primeiro mandato, e eu quero daqui a pouco conversar mais aqui com ele, saber mais sobre os projetos de lei que tem feito aqui na Assembleia Legislativa. Também vem eleições municipais. Será que o Ricardo está interessado em eleição municipal também? Já, no próximo bloco.